Como é que você tá? Um podcast em homenagem à amizade entre mulheres e o impacto positivo dessa experiência no nosso bem-estar. Produzido e apresentado por Josi Barreto e Mônica Araújo. Hoje a gente vai conversar com uma amiga muito querida minha, Letícia Marques, corretora de imóveis, que eu conheci em Rondônia, em uma temporada que eu morei lá nesse estado. E ela é uma mulher incrível, né? E tem uma história de camaleoa, de leoa. E ela se dedicou por muito tempo à família, muitos anos. E há uns 5 anos, talvez, um pouco mais, mudou sua Então, trajetória para se desenvolver profissionalmente. Um pouco mais, Lê? não, vai fazer 5. É isso aí, acertou. 5 anos. Uns 5 anos. E é você, né, Letícia Marques? Seja bem-vinda. Gente, agradeço muito, muito, muito o convite. Para mim é um prazer, né, estar aqui podendo falar um pouquinho da minha história. A gente sabe que a história de muitas mulheres aí podem estar parecidas com a minha, que é uma história de superação, é uma história de mudança de vida e de escolhas, né? Que a vida ela é feita de escolhas e dependendo das escolhas a gente tem que passar pelos percalços aí para poder conseguir mudar. Então, gratidão, gratidão de participar. Agradeço, Mônica, muito prazer, Josi. Excelente, Estamos obrigada por estar aqui. juntas. Mas conta pra gente, como é que você tá, Lê? Conta tudo, como é que você tá agora? Então, Além de linda, claro, né? então, na verdade, eu estou numa fase totalmente diferente da minha vida. Talvez uma fase que eu nunca imaginei estar. Então, talvez seja surpresa até para a própria família, né? Quando você vem daquela criação que você é criada para você casar, para você ter filhos e tudo mais. Então, essa foi a minha criação, uma criação difícil de que você. A prioridade dos meus pais não era os estudos, né? Era que você já tivesse forte, né? Bem alimentada para poder ir trabalhar e ajudar dentro de casa. Então, essa foi a criação que eu tive. Então, meu sonho maior era o quê? Fazer Tem uma uma família. família, arrumar um marido bacana, ser uma excelente dona de casa, meu Deus! Eu sei disso. Eu sei disso. Então, na verdade, é isso. E aí acaba que uma família desestruturada, né? O meu sonho era ter uma família estruturada. Esse era o meu maior sonho. Eu não coloquei objetivos de profissão. Eu queria ser uma excelente mãe, uma boa esposa e ter uma família, né? E graças a Deus, isso me aconteceu, não com muita facilidade, mas isso me aconteceu. Homem, uma pessoa boa, que a gente vai lapidando, né? Com certeza, no processo do casamento, ele também me lapidou, né? Ninguém chega preparadinho, prontinho para dar tudo certo, né? As coisas vão dando certo e errado ao longo do caminho. Então, Sim. isso aconteceu. Porém, para poder ter uma coisa, acaba que você abre mão de outra. A gente acabou indo para Rondônia, ele passou no concurso. E lá nesse estado, emprego, trabalho era relíquia. No tempo que eu morei no Rio, que a gente se conheceu no Rio, eu trabalhava com vendas. Sempre trabalhei, tive essa veia de vendas, só que lá, antigamente, na minha época, eu trabalhava com anúncio, que hoje em dia tudo é Instagram, é tráfego pago, então tudo está muito mais fácil, né, para poder chegar até o cliente final. E antigamente a gente vendia a página amarela, a telelistas, né, que eram as únicas Essa é a maior concorrentes. história. A história é ótima. Gente, A primeira aquele pessoa que eu livro conheço, desse. é a primeira pessoa que eu conheço que trabalhou em Telelista, que trabalhou nisso, fazendo esse trabalho. Adorei conhecer a história. Sim, era um anúncio, era um anúncio que a pessoa chegava em casa de forma gratuita, né? Todo ano a gente recebia aquele livro desse tamanho, só que por trás daquilo a gente não sabia que tinham vendedores de telemarketing para chegar naquele número de números, né? De telefone, de contato que tinha ali dentro. Então, dentro da telelista, a gente tinha tudo: advogado, corretor, farmácia, tudo que a gente precisava, detetive. É Uma vez eu mesmo. vendi, uma vez eu vendi uma contracapa por um detetive, você acredita? Olha, Foi uma contracapa. Então, assim, eram os vouchers, comissões maiores, era de capa e contracapa. O restante tinha o número correto, que eram anúncios pequenos, com caracteres específicos, então a pessoa tinha que ser rápida no que ia falar para chamar a atenção, porque não podia escrever muito. E ali, aham. botando preço. Quanto mais você
escrevia sobre o que você trabalhava, maior o valor. Muito bacana. Aham. Então, aquilo ali me deu esse know-how de trabalhar com venda, porque você vender por telefone, com certeza, não é fácil, né? Você Sim. vender, você conquistar a confiança da pessoa por telefone não é fácil. E aí, eu acho que foi esse aí o caminho para eu estar onde eu estou hoje, profissionalmente. Porém, o E está muito, processo foi. está muito bem, por sinal, né? Olha a cara de riqueza maravilhosa, cabelo, toda linda. A verdade é essa, Olha, né? E uma família linda também que eu conheço. abrir mão. Então, mas aí, como você conhece a minha história, agora a gente está divulgando ela. Na É. realidade, a gente, para chegar até onde a gente está, eu preferi dar apoio para a família, ter filhos e tudo mais. E como Então, foi a a minha Letícia, carreira. então? Como foi a Então, foi Letícia ter isso. criado a família? A Letícia da família foi o seguinte: eu quis construir uma família. Eu fui para Rondônia, um lugar que a gente sabe que a família dificilmente vai visitar a gente, é um lugar caro, né? Uma passagem para ir para Rondônia, o pessoal do Rio poderia ir para os Estados Unidos, de tão caro que é. Então a família não vai, dificilmente vai. Eu tive muito pouco apoio familiar e eu não tinha coragem de deixar meus filhos com outras pessoas, então eu literalmente abri mão para criar mesmo, brigar, dar amor. E vou te falar, não é uma tarefa fácil. Não é. Não. Isso, É falta a, de apoio a familiar. falta de apoio familiar foi bem forte, pesado. E eu acabei tendo que encarar, abrir mão de muitas coisas. Não foi fácil, não foi uma tarefa fácil. Mãe de primeira viagem, num lugar diferente, com outros costumes, nada do que você está acostumado é igual, né? Tendo que fazer novas amizades. Mas Deus, gente, Deus sempre é muito generoso comigo. Aqui em casa, eu costumo falar que eu tenho uma facilidade de adaptação e uma facilidade de estar sofrendo e conseguir achar algo bom para ser grata, mesmo mediante a turbulências, conflitos, brigas, eu consigo tirar algum proveito daquilo ali, ó. Está acontecendo para aprender, ou então alguma briga com meu marido que depois ele repensou e ele melhorou em relação àquilo ali. Então, para tudo eu consigo tirar algo positivo. E Rondônia foi super positivo para minha vida, conjugal. A gente viu que a gente consegue andar sozinho, que a gente consegue, que a família sim é muito importante, foi o nosso alicerce, mas que nós somos agora uma família, né? Brigava, não tinha para onde ir, gente. Eu lembro que Não uma tinha vez shopping, aqui, ó, não tinha shopping, não tinha cinema, não tinha não sei o quê, não tinha nada disso. Então, assim, tinha que ficar junto, né? nada. Tinha que ficar junto. Vai brigar, vai pro outro quarto. Tem uma vez que a gente brigou feio, eu falei, hoje eu me arrumo toda, eu me arrumo linda e vou sair. Gente, a gente brigou, fiquei linda, maquiada e tal, me escovei e falei, vamos embora. Aí peguei, quando eu Pra saí onde? assim, eu olhei e falei, para onde eu vou? Para onde? Não, porque era assim, você olhava para um lado, era rua de terra, para o outro também, essa época, né, era Lê? Barro Hoje em dia, vermelho, né? A roupa branca fica. Gente, e assim, mas eu queria que ele aprendesse a lição, eu queria mostrar que eu tinha vida, porque isso também, você não trabalhar, você, por mais que você faça todo o resto maravilhosamente bem, o valor, ele é perdido, porque o valor de uma dona de casa deveria ser muito maior ao valor que a gente tem como profissional. Aham, Porém, ninguém enxerga assim. sim. ô, Ninguém. Letícia, E aí isso é você perde o muito valor. importante. Ah, Isso é perde o muito valor. Você importante, você fala. falando. Pode falar, mas só frisar que isso aqui, isso pra gente, pra nós mulheres, é um ponto, principalmente as mulheres casadas, é um ponto importante, Isso. né? É um Que ponto você importante, mas isso, casa e filho. isso. Mas isso eu não quero dizer que eu não apoie quem escolha ser dona de casa, ser mãe, cuidar dessa parte, desde que seja em comum acordo com o marido e que em momentos X, né, em que a gente esteja perdendo o valor por conta disso, faça-se forte, mesmo estando em casa, para ser lembrado. Olha aqui, ó. Eu decidi fazer isso, mas eu tô aqui, eu sou mulher. Você não está acima de mim, porque você trabalha e traz o pão de cada dia, não. Nós estamos juntinhas, porque se a gente for contratar alguém que faça igual ou melhor do que eu aqui, não tem valor que pague.
Não tem. Não tem. Entendeu? Então, e a criação de filhos com a mãe dentro de casa, ela é totalmente diferente. Então, sorte daquela que pode se dar o luxo de criar, de chamar atenção, de levar, de buscar, de saber, de fazer parte da reunião, de conhecer o seu filho. É uma coisa que eu sempre pedi a Deus. Eu quero saber os defeitos antes dos outros. Então, para isso, a gente não pode estar trabalhando. Você está trabalhando, não tem como. Quem vai te falar o defeito é a professora do É, inglês, é o professor do Kumon. Você não vive isso. Agora, quem está em exatamente. casa vive, mas tem que abrir mão de muita coisa para viver isso. E É um não é fácil. privilégio dos filhos, é um privilégio dos filhos ter uma mãe, né, presente, mãe e pai presente ajudando e a criação mesmo, mas é um trabalho enorme dos pais, principalmente da mãe, da mulher, porque ela tem que trabalhar, e é trabalho, tá? Você falou de trabalhar fora, né? O pão, o dinheiro vem do trabalho do marido, mas o trabalho dentro de casa é muito trabalho, né? Não só de cuidar da casa, mas de cuidar das crianças, dos filhos. Isso dá muito trabalho, né, Lê? E o É um fato de trabalho. você estar em casa é o que possibilita o seu parceiro de sair para fazer outras coisas, porque isso é um ponto que a gente fala pouco, né? É. Porque na verdade que eu sempre falava isso, como é assim, o dinheiro que o parceiro que está trabalhando fora de casa traz não é só porque o parceiro estava trabalhando naquelas horas, é porque tinha alguém mais fazendo as outras coisas. É verdade. Isso E aí deu tem que ser bem suporte. lembrado. Não conseguiria, né? Você estando Sim, em casa, você dá. Tanto que a minha vida toda que eu abri mão, mas na verdade foi combinado e até aceito por mim, foi sugestão Sim. dele no início. Eu aceitei, só que eu fui dando sequência. Aí ele teve a oportunidade de fazer pós, mestrado, N cursos dentro da profissão. E a minha profissão foi ficando mãe, psicóloga, médica. aham, aham, Gente, porque você começa a descobrir que você é multifacetada, né? aham. Então, uma loucura. Exatamente. Mas assim, essa conversa aqui é para dizer que independente das escolhas que a gente faça, né? E que para tudo tem um momento, sim. Valeu a pena, não posso reclamar. Meus filhos são crianças muito bem criadas. Tem defeitos como qualquer outro adolescente, o cara já está adulto, tem defeitos, faz parte da vida. A gente não veio aqui para ser perfeito, a gente veio aqui para se melhorar. Então, só que eu tenho orgulho, né, de ter participado da criação deles e saber contar a história e lembrar de que vários momentos que eles lembram que foram marcantes, eu estava lá. Mãe meio louca que tá lá no futebol gritando, era eu. Que O A pai mãe não tá no raiz, futebol, mas eu tá. era mãe Mãe, raiz, aí, né, Lê? vai, filho, vai. Entendeu? Eu presenciei isso, tá? Eu presenciei. E depois o Caio Adoro. jogava bola e fazia karatê, e a Júlia foi campeã aqui do estado de ginástica rítmica de arco. Então eu participava de várias competições e ela, para mim, foi uma das danças mais bonitas de arco que eu presenciei. E também foi sofrido, porque o atleta é muito cobrado. Eu demorei para detectar que ela estava sofrendo, e depois eu comecei a ver reportagens de que para ser um atleta é muito cobrado. E aí eu liguei, ninguém tinha coragem de ligar para a treinadora, e eu tive coragem de ligar para ela e falar que um dia ela ia ser mãe, e ela ia entender porque ela maltratava, humilhava, essa menina estava ficando diferente. Então chegou um ponto depois que eu detectei, eu comecei a tentar conversar com ela porque eu queria que ela desistisse por conta própria. Eu não queria falar, então você vai sair, tá maltratando, tá aguentando, vai sair. Não, eu já sou uma mãe muito incisiva, né? Mas se fosse algo que ela quisesse, eu ia dar apoio. Mas aí a gente foi conversando em casa diariamente, se ela estava feliz, e aquilo, o que você pensa em ser, para tentar ajustar, porque não é uma profissão que vai dar dinheiro, muito pelo contrário, o arco é caríssimo, as cordas são caríssimas, tudo é caro. O colã é caro porque tem que ter brilho para aparecer. Então, para mim, eu estava pagando por um sonho. E aí, se Aham. não fosse sonho, não tinha necessidade de insistir, já que estava mexendo com o psicológico dela. Então, até isso tem que ser mico de circo para detectar, porque as mães também se envaidecem. Porque você já não tem profissão, você é só mãe, dona de casa. Só Você mãe é pede o ótimo, né? brilho do Só mãe é ótimo. só mãe.
mãe, é porque o brilho é do filho. Você acaba se envaidecendo pelo filho. Pô, meu filho só tira 10. Aí você acha que é lindo tirar onda com seu filho. Você acha que é lindo tirar onda com a sua filha é campeã de arte. Mas e cadê a Letícia? A Letícia já não existia mais, né? Eu vou no evento da Polícia Federal, olha, eu vou no evento do trabalho do meu marido. Eu não tinha evento próprio, na verdade eu tinha, não profissional. Mas isso vale para as esposas, né? Que eu fiquei dona de casa, eu mantive uma faculdade paralela, eu acabei fazendo faculdade de estética, porque era uma faculdade que me dava o prazer de atender dentro da minha casa, nos horários que eu escolhesse. Eu fazia a minha agenda para eu não desfalcar os meus filhos, para eu não perder o que eu queria, que era criá-los. Então, meu dinheirinho, eu fazia o meu cabelo, eu fazia a minha unha, eu comprava uma roupa, eu estava sempre bem. Eu não queria ficar mal porque eu era dona de casa, eu queria estar bem. Bem esteticamente, eu fazia a minha academia, e com isso eu tinha a minha rotina de vaidade para não deixar cair, que é o que a maioria das mulheres que se tornam mães e donas de casa, elas acabam esquecendo desse lado, que não é bom. Eu acho que você está falando uma coisa muito importante, Lê, que quem foi a Letícia, a Letícia dedicada à família? Ela foi extremamente dedicada à família, né? Mas ela também ela se dedicou a ela mesma dentro das condições possíveis, que é Dentro do que era olhar possível. dentro das condições possíveis, que você falou, fazer sua academia, fazer seu cabelo, fazer sua unha, cuidar da sua, entendeu? E Teu cuidado estético, eu, que muitas mães e donas de casa acabam deixando. Então, você conseguiu deixar o lado mulher, mãe, dona de casa, tudo junto, né? isso. Mas mesmo assim não é fácil, porque é claro que Não. você abre mão de uma coisa, ó, esse mês dá isso, esse mês. E aí foi acontecendo. Só que assim, mediante a isso tudo que aconteceu, que para mim foi gratificante, chegou um momento em que é, eu fiquei cômoda, estava tudo bem, no pouco, no básico, não falta, mas também não tem. E a gente, Uhum. para manter o padrão da casa que a gente comprou uma casa de luxo aqui em Vila Velha. E para a gente manter o padrão dessa casa, você não paga um condomínio. Mas uma casa tem manutenção de portão, tem manutenção de piscina, tem manutenção de uma churrasqueira que enferrujou, e você tem que estar sempre tendo alguém para te auxiliar. Chegou um momento em que o meu marido precisava fazer as viagens para trazer esse dinheiro para casa, que é um dinheiro que era ligado a hotel, comida, né? Alimento e hotel. E aí ele passava a dormir no alojamento, comia num lugar mais barato, ou pedia quentinho para trazer o dinheiro para casa para poder manter o padrão. Chegou uma hora que ele se sentiu sobrecarregado. E aí ele Uhum. começou a me cobrar. Ele falou: Olha, eu não estou vendo os meus filhos crescer, eles estão sendo criados por você. Uma opinião que eu vou dar, você não, mas vai ser assim. E realmente eu não deixava, eu não deixava ele mandar, porque ele vivia viajando, Aqui eu quem falava, manda, vai viajar. aqui quem manda sou eu, né? Aqui nessa casa Aqui só quem manda sou eu. Porém, existem muitas mulheres que fazem isso, tomam a posse para mandar, mas é de pais que não são presentes. O é Elo era um diferente. pai presente, apesar de muito ausente, ele era presente, né? Ele podia não me dar nada, mas se aquele mês não tivesse, mas as atividades das crianças estavam pagas, colégio, para as crianças era tudo. Em algum momento eu senti ciúme disso, lá atrás. Eu senti Sei. ciúme disso. Senti ciúme, porque é o que eu estou falando. Eu fui lapidando ela, ele foi me lapidando. A gente não chega pronta, né? Eu casei muito nova, muito imatura. Eu queria o amor só para mim. Uhum. Então, a partir do momento que a gente vê na Bíblia, ela é bíblico, né? Honrai o seu cônjuge, seus filhos vão casar, né? Então a prioridade tem que ser a esposa. Assim como a prioridade tem que ser o marido, os filhos vão crescer, vão casar. Na minha casa eu não tinha isso. Era Deus no céu, meus filhos na terra. E eu era a quarta. É Então, em assim. algum momento, isso me fez falta lá atrás, né? Que Eu ele lembrei dava agora, prioridade. sabe o que eu lembrei agora, Fala. você falando disso? Que você era a quarta. Encontrei com a minha vizinha aqui agora há pouco tempo. A vizinha me ancando falou assim: fui fazer taekwondo, que meus filhos fazem, e ela é a dona de casa, ela cuida dos filhos e tal. Ela não trabalha fora. E aí, ela falando, eu fui fazer taekwondo na primeira aula, rompi o menisco. Falei, nossa, tal, que mal, não sei o quê. Agora eu vou ter que fazer cirurgia, mas eu tenho que esperar terminar
as aulas das crianças para me fazer a cirurgia, porque eu não posso fazer cirurgia agora, porque eu tenho que cuidar dos meninos. Ou seja, ela é a quarta mesmo, né? E Ela a é a quinta. quarta, sempre. E essa é a Letícia. E é assim, a gente fica sempre para depois, né? Isso, Mas isso é perigoso, mulheres. Isso muito é muito perigoso. perigoso. E essa zona de perigo acabou me afetando na época, não, né? A gente acha que a gente tem que recuperar a importância que a gente tem. Voltando ao assunto do financeiro, Uhum. ele tinha que viajar para poder manter o padrão que a gente queria manter. Chegou uma hora que ele também estava cansado das viagens, porque a idade vai chegando para todo mundo. E ele não estava vendo os filhos crescerem da forma que ele queria ver, de participar. E aí falou: vamos vender a casa. Que era a casa que era um sonho meu, que eu escolhi. Uhum. Enfim, vendemos a casa por questão de grana, né, para fazer volume. E aí eu fui para um apartamento que eu não estava feliz, perdi o emprego porque a minha estética foi montada dentro dessa casa para que as pessoas Uhum. tivessem acesso na lateral. Ninguém entrava na minha casa, entrava pelo lado da casa e ia direto para a estética. Então, para mim, estava confortável. Sim. Eu estava na minha zona de conforto. Porém, eu percebia que eu estava num bairro menor e daquela zona de conforto eu não tinha como progredir. Podiam ter novos moradores, troca de moradores, mas não mais moradores. Então eu tinha Sim. aquela clientela e não ia ter mais, não ia galgar mais. E aí foi na hora que vendeu a casa, eu fui para esse apartamento, fiquei desempregada. E aí, dentro de 4 meses, veio a pandemia. Não, veio a pandemia, foi um período aí de 4 meses, eu acho, direto, né, de pandemia, não foi? Foi, foi. Foi de março até. Foi uma coisa assim, foi de fevereiro aí, Março, foi março. Março de março. 2020. Março, abril, maio, junho, julho, no mínimo. Eu estava em Quatro Barcelona nessa meses. época, mas Você tá. acho que estava em Barcelona nessa época, mas eu fiquei lá presa também, né? 3 meses. Eu sei que foi isso. E numa das chamadas de vídeo que eu fiz, igual a gente está fazendo, que eu tinha um grupinho de amigas casadas e que saíam para juntas. Ninguém fazia terapia, só uma. E a gente se unia uma vez por mês. A gente se encontrava, era o café das amigas, porque era o nosso momento de terapia. Tinha hora para chegar, mas não tinha hora para ir embora. E aí os maridos tinham que aceitar, e aquilo ali era uma terapia surreal, porque Conjunto, né? cada uma falava um pouco, a gente trocava ideias. Uma não, essa que fazia terapia era a única que não tinha filho, hoje ela tem, e era a mais sábia, não tinha filho, mas fazia terapia. A mais sábia, a mais. Eu falei, pô, a caçula é a mais sábia. É porque ela sabia muito na parte. Ela era sábia porque ela sabia muita teoria. Muita teoria, ela lia muito, ela fazia terapia uma vez por semana, então ela sabia muito na teoria. Mas agora a gente continua com a amizade, agora ela está casada, agora ela tem um filho pequeno, e a gente continua fazendo as reuniões. Então agora Bom, ela vem para a gente com novos assuntos, Mesma. né, do que ela está vivendo e que foge à teoria, foge à teoria, porque tudo na teoria é muito maravilhoso de se resolver. aham. Entendeu? Então, ela dava dicas chaves pra gente, mesmo sendo a mais nova, que era legal. Mas é porque ela sabia na teoria. Enfim, era um grupo muito bacana. E eu lembro que numa das vezes que eu conversei com meu marido, ele falou: Ó, não tá dando, você vai ter que trabalhar, a gente vai ter que abrir um conjunto, ou a gente vai ter que abrir mão. Olha, eu quero sair com você, te levar para sair. Você tá sempre com as mesmas roupas, né? Então, Uhum. assim, eu não peço nada mais para você. Eu acho você uma mãe foda, né? Uma mãe maravilhosa, uma esposa sensacional. Mas com esse dinheiro que a gente tem, só vai dar para ir até aqui. Né? A minha intenção é que a gente fosse além. Gente, isso vale muito para as mulheres. Quando a gente tem um tipo de cobrança desse, quando você é impecável, você acha que você é impecável como esposa, que você está dando o seu melhor, mas a gente nunca é boa o suficiente que a gente não possa ser melhor. Às vezes a gente é muito boa num ponto, mas a gente não é bom no outro. A vida é feita para a gente se reinventar. E isso vale o desabafo. Eu me senti péssima. Eu liguei para minha mãe, eu achava que ele não me amava, porque ele queria mais, tipo, além de tudo que eu estava me doando, que eu abri mão para ser esposa e tal, e que eu me mantinha bem, que eu estava bonita, eu não estava largada, e que mesmo assim ele não estava satisfeito, aquilo para mim foi uma facada dele me pedir algo a mais, ou seja, além do que eu faço, ele ainda quer que eu trabalhe.
Só que a gente, muitos anos sem trabalhar fora, né? Porque trabalhar com estética, eu trabalhava com uma pessoa por vez dentro da minha cabine. E aí, uma pessoa por vez do sexo feminino é confortável, porque eu sei conversar, eu sei fazer relação, e eu sabia fazer o que ela foi fazer, que é a massagem, que é a depilação egípcia, que é a drenagem. Eu sabia fazer. Então, para mim, eu estava na minha zona de conforto. Agora, pedir para trabalhar fora já tirou da zona de conforto. Então, eu vi aquilo como uma afronta. Você coloca tabus, você coloca. Mas eu não tenho horário, mas eu tenho que pegar a Júlia tal hora. A Júlia já tem 9 anos. Então, assim, toda desculpa que eu dava, ele tinha. Aí, mas quem vai pegar ele? Eu posso pegar. Mas quem vai pegar a Júlia não sei aonde? Ele, eu posso. Então ele foi desatando todos os nós, que a gente mesmo coloca na gente como amarras para mudar. Ninguém quer mudar. Sair da zona de conforto é super desconfortável. Não é fácil. Você aprende a ser mãe e você acha que dali você não vai mudar, você não pode ser nada além daquilo ali. Você dá o seu melhor para aquilo ali porque você acha que você não pode além, porque você desacostumou de ser a Letícia, de ser a mulher batalhadora que corre atrás e que também tem condição de trazer dinheiro para casa, até mais do que o seu marido. Sim. Né? Então, assim, isso fugia totalmente ao meu ver, né? Para mim, jamais eu seria capaz. Então, o que eu fazia? Como você acha que não é capaz, você bota impeditivos, você bota empecilho. Não, mas quem vai pegar a Júlia? Não, mas eu não sei. Não, mas eu nem sei mexer no computador mais. Foram falas minhas, me colocando numa zona de inferioridade, me diminuindo, fazendo. Nem eu Com medo. acreditava em mim. Hã? E com medo mesmo, né, Lê? Com medo. Medo. E é comum que sirva para as Comum. meninas, é comum sentir medo, comum. E aí, numa das conversas pelo Zoom com as meninas, na pandemia, eu falei, gente, eu tomei uma decisão. Cada uma falou o que estava fazendo e tal, e eu falei, gente, eu tomei uma decisão. Ah, o quê? Eu vou arrumar um emprego. A gente, você é maluca, não sei o quê. Eu vou arrumar um emprego. Escrevam no caderninho de vocês, eu vou arrumar um emprego. E isso vale também. Olha, as palavras têm poder. Quer alguma coisa, anota no caderno, bota em prateleiras, esconde, fala, só vou pegar daqui a um ano. Acontece. Não é magia, é energia. É energia. Adorei. Não é Acontece. magia. Você escreve. Não é magia, é energia. Você escreve, você fala, você sente, você joga. Então Deus vai te ouvindo. Olha, ela quer isso. Então eu sei o direcionamento de Deus. É energia. Então joga para Deus. Deus consegue captar o anjo da guarda, cada um denomina como bem quiser. Mas escuta o que a gente quer. Isso é fatal. E aí, essa reunião na pandemia, eu botei minha máscara e fui para o supermercado fazer uma comprinha, e lá eu encontrei a corretora que vendeu a minha casa, aquela casa que eu não queria vender, que eu vendi com depressão, que eu vendi para fazer dinheiro. E aí encontrei com ela, Lê, como é que você tá? Seu marido falou que você estava depressiva no apartamento. Falei, menina, tô depressiva, mas estou melhor. Tô melhor, mas estou desempregada. Aí ela falou, sério, sério. Eu falei, olha, como que eu ia? Meu marido falou, ó, pega uma clínica aí. Eu sei. Eu sei que a energia foi tão boa que eu falei para as meninas que eu ia arrumar um emprego, que eu encontrei com a corretora que vendeu a minha casa, e ela falou, eu falei, olha, meu marido mandou eu arrumar uma clínica que ele me sustentava por 6 meses até eu fazer a clientela. Veio a pandemia, ainda bem que eu não aluguei nada, né? Já pensou? E Nossa aí Senhora. ela, já pensou? E aí eu falei, gente, Deus é muito bom. E ela falou, Lê, vamos lá, olha, o marido dela tinha falecido, né, por Covid, e ela não era dona mais da imobiliária, mas uma dupla, né, de rapazes pegou a imobiliária e ela continuou lá como gerente, que ela ia me indicar. Falei, mas eu não tenho Cresce. Aí ela, não, vai lá, faz o teste, faz um mês, se você gostar, aí você tira o Cresce. Então tá bom. Gente, tremendo. Não lembrava mais como é que era mexer no computador, não Nossa. lembrava mais. Não lembrava mais de o que eu vou falar. Vou falar o quê? O que eu falo numa entrevista depois de 20 anos sendo dona de casa, né? O que Letícia, eu falo esse numa. momento.
esse só para acho que reforçar um pouco esse processo primeiro, né? Que primeiro, assim, uma dedicação muito grande à família e uma necessidade de mudança, uma necessidade de melhorar um pouco, melhorar a vida, de ter uma vida melhor, uma condição melhor, uma dedicação linda à família. Você que eu vivi, te conheci, vivi um pouco dessa história aí, dessa dedicação à família, exemplar, né? Uma mãe exemplar, uma dona de casa exemplar. Eu sei A muito gente, bem. Isso foi muito bonito, né? Esse processo seu de dedicação à família, das suas crenças de querer uma família. E isso é o seu sonho, o sonho de muitas mulheres. E não tem nenhum problema nisso. Eu acho que a gente tem que sonhar com o que a gente tiver a fim de sonhar, independente do que. Agora, quando dá esse formigamento, esse negocinho na barriga, essa coisa que quero mudar também, né? Vai lá e faz acontecer, né? Foi isso que aconteceu com você, né? Foi. É porque volta ao assunto da energia, muita energia. Quando seus filhos já estão criados, você depositou toda a sua energia nisso. Chega um momento que você se sente desnecessária. Você falou sobre isso comigo. Que você se sentiu desnecessária, né? Eu me sentia desnecessário, entendeu? Então, assim, qualquer coisa que eu fizesse a mais pelas crianças era literalmente a mais. Quando você faz a mais, é porque eles não estão precisando mais. Você está fazendo aquilo, aí você acaba que a educação que você deu, você deseduca, porque você ainda continua fazendo coisas que eles não precisam mais. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, eu me senti nesse Isso. papel. E muitas mulheres, mães, chegam nesse momento de se sentir desnecessária, porque as crianças já não são mais crianças, já são adolescentes, adultos, e Sim. que já estão criados, né? Mas eu acho, eu E aí acho que você continua. eu só quero Fala, falar Josi. que eu acho importante, Letícia, dizer que você falou que você se sentiu desnecessária. Ao mesmo tempo, o que eu ouço na sua narrativa é que você se manteve aberta e atenta ao que estava acontecendo. Quando você diz que percebeu o momento que você podia fazer outras coisas e que você ouviu, né, o seu parceiro e que você foi falar com essa corretora e mesmo sem ter as ferramentas imediatamente, você se jogou e experimentou. E Exatamente. isso é muito importante, né? E eu acho que se sentir desnecessário certamente não é um sentimento agradável, mas, como você falou lá no início, você conseguiu fazer disso um, um motivador para você fazer outras coisas, para você buscar. Você não Sim. ficou parada naquele sentimento. Então, isso é muito bacana de ouvir. Ai, que Ser bom. flexível, né? Por isso que eu falei no começo que era uma camaleoa, né? A camaleoa vai se adaptando e você fez isso muito bem, né? Você Aham. fala isso no seu relato aqui com a gente, e eu sei que você é assim, e você foi se adaptando e sendo aquilo que era necessário ser a cada momento da sua vida. Maravilhosa, né? Um negócio assim, sem Muito bom. noção. E inspirador, eu acho que o legal, quando você falou assim, de conseguir tirar, né, observar as Gente, coisas, é muito inspirador quando você consegue mostrar e detalhar como que você conseguiu fazer do sofrimento, da dificuldade, uma alavanca para É, trazer as mudanças que você desejava. É sim. muito bom de ouvir. é, E observadora, é, né? Essa palavra você usou, acho que é bem legal. Você observava o momento, viu o que tinha que fazer e ia lá e fazia diferente. E eu acho que isso é importante para todas as mulheres, né, Letícia? Que são donas de casa, que vivem ou viveram aí muitos anos dedicando à família. Primeiro, não ter medo, né? Por mais difícil que seja, você falou, a sua história é muito importante. Não ter medo, vai lá e tenta. O que você podia fazer? Você foi lá, convidaram você para ser corretora. Você nunca tinha, você falou, não sabia nem mexer no computador. E você foi lá e fez acontecer. Foi sem gente, medo, né? Eu gosto muito de falar isso. fui com medo mesmo. Eu fui, mas fui com Exatamente. medo. Foi com medo, ao contrário, foi com medo mesmo. E eu ainda pensei, falei, gente, olha, eu vou tentar, se não der, é só voltar para casa. Né? Se não der, é só voltar. A gente também tem muita limitação
da gente não querer errar, da gente, eu acho que a humildade, ela abre portas. A humildade para você com você mesmo. Então, se eu fosse lá e não conseguisse, é frustrante. Mas eu ia falar, gente, eu não consegui, eu tô aqui, tô de volta. Ia voltar para o meu ninho e esperar uma outra oportunidade. Então é isso que a gente precisa passar, né? Tá nesse momento, vai com medo, mas vai, tenta. E se não conseguir, não tem problema. A gente não é perfeito, cada um nasceu para algo específico. Todo mundo tem algo importante. E o que é importante, o meu diferencial, o que eu tenho de melhor, não obrigatoriamente é o que a Josi tem. E o que a Josi tem de melhor, não obrigatoriamente é o que você tem. Por isso que somos seres tão diferentes e tão bonitos e tão especiais. Qual é o processo que a gente deve seguir? É descobrir o quanto antes qual é o nosso motivo especial. Usar ele, lapidar, colocar ele para brilhar. Simples assim. E saber usar, que a gente vai continuar com os nossos defeitos, a gente vai continuar com as nossas limitações. E é saber usar, dosar as limitações e produzir, colocar em ênfase o que você tem de melhor, né? Hoje, dentro da minha profissão, né, eu lido com vendas, eu cheguei lá com todo medo, mas eu quis fazer, tem uma coisa que eu não tenho preguiça, eu tenho coragem, eu tenho vontade. Então, eu usei essa minha energia, essa minha força de vontade para poder fazer acontecer, já que eu estava lá. Então, com 15 dias, eu consegui fazer a minha primeira venda, sendo que foi venda e captação. Com 15 dias. Eu falei, gente, eu não acredito. Foi lutado, foi porque tinha que dirigir. Eu estava acostumada a dirigir para os mesmos lugares. Eu comecei a dirigir, a conhecer edifícios novos, ir em lugares que eu não sabia, falar com pessoas. Várias gafes eu cometi, riam de mim. Era engraçado, entendeu? Porque você vai ligar para uma pessoa, tinham nomes lá de construtoras, isso eu quero contar, muito engraçado. Aqui tem uma construtora chamada Javé. E lá me deram uma lista para eu ligar para resgatar clientes antigos, né? Já que eu era novata, não me deram clientes novos. Até eu pegar a experiência, ficaram me mandando clientes antigos. E um desses clientes estava escrito lá, Javé. Para você ver como eu comecei do zero, tão crua, que eu nem sabia que Javé era uma construtora. Eu liguei. Alô, é o senhor Javé? E quem te respondeu do outro lado? Gente, mas me sacanearam. Aí o rapaz, o atendente, né, que tinha atendido, falou, da construtora Javé. Mas quem estava ao redor, os outros corretores, todo mundo riu. Foi muito engraçado. Mas sabe o que eu pensando uma coisa, Lê? Antes de eu continuar, falar uma coisa. Antes de eu continuar, quero falar uma coisa. Ficar atenta aos passarinhos que passam na sua frente. Passarinhos, o quê? As oportunidades, o que for. Porque você podia ter falado assim, não, gente, corretora, o que eu vou fazer? Eu nunca trabalhei com isso, não tem sentido nenhum. E não ir tentar, né? Porque, assim, também tem isso, né? Ficar atento ao que aparece para você de oportunidade e tentar, né? Porque, ou seja o que for, aparece ou pessoas, ou oportunidade, ou qualquer outra situação, a gente ficar atento ao mundo, né? Ao que acontece na sua frente, ao que vem para você. Eu acho que isso é uma sabedoria que você tem muito. Mas, amiga, na verdade também, eu tenho uma visão de que quando a gente faz as coisas em prol do bem, quando você pensa no outro, quando você está sempre querendo se dedicar, tentando eliminar aquele ladinho nosso que todo mundo tem e tentar enfatizar o que você tem de bom, as coisas acontecem. Poxa, do nada, a mesma que vendeu a minha casa apareceu. Gente, eu sei que com 15 dias eu vendi, foi a captação e venda, porque tem uma coisa, a imobiliária, ela te paga um percentual. Se a captação for sua, quer dizer, se você captou o imóvel e levou para a imobiliária e o cliente comprou o imóvel que você levou, você ganha um percentual a mais. Então, o imóvel eu havia levado para a imobiliária e o cliente comprou comigo esse imóvel que eu levei. Então, eu ganhei um percentual a mais. Quando eu fiz as contas de quantas massagens eu teria que fazer para ganhar. Gente, meu braço era malhado de tanta massagem. Agora nem tá malhado mais. Porque eu tinha que. Olha,
se eu não me engano, na época eu tinha que fazer 100 massagens. O número de 100 massagens. Para conseguir aquela comissão que eu consegui em 15 dias, saindo da minha zona de conforto, Não arrebentando os sabe, meus medos, não sabendo arrebentando sobre as o barreiras, computador. arrebentando as barreiras do meu medo, da minha falta de experiência com aquele produto novo, desbravando novos caminhos, conhecendo novas pessoas, abrindo mão de fazer tudo muito perfeito. Minha casa era muito limpa, minha comida é muito saudável, né? Então, aqueles 15 dias ali, comeram o que tinha, fiz uma marmitinha no domingo, e a gente É abre isso. mão para a gente entender que a gente não consegue ser perfeita em tudo. Não teria como eu estar lá me dedicando aqueles 15 dias e continuar sendo a mesma Letícia, mãe, dona de casa, que faz o bolo fresco de cada dia, que faz o bolo quentinho. O bolo fresco de cada dia foi ótimo. Não tem como. Olha, não dá para ser duas. E tá Não dá. tudo bem. É isso que as É, pessoas precisam saber. As mulheres não somos a Mulher Maravilha, né? Somos guerreiras, sim, mas a gente tem que, para ganhar uma coisa, abrir mão de outra. Quem dera se a gente fosse ter tudo, né? Há um tempo atrás eu tive uma conversa muito franca com uma amiga minha que separou e que estava se aconselhando e a gente debatendo, e ela falou: Poxa, amiga, eu tenho tanta admiração pelo seu casamento, pela forma que você conduziu sua família, eu me orgulho. Cara, poxa, o que que tá me faltando, né? Por que que comigo não? Falei, amiga, jamais faça uma pergunta dessa. Jamais duvide da capacidade de Deus em nossas vidas, porque ninguém tem tudo. Olha a é, família olha a mãe que você tem presente ao seu lado, que te ajudou na criação do seu filho do início ao fim. Olha o que você tem ao seu redor. O seu pai não mede esforços para estar com você. Então, isso aqui, eu não estou jamais, de forma alguma, querendo diminuir a importância da minha mãe e do meu pai. Apenas querendo dizer que é diferente. É sim. diferente. Né? Eu tive que viver uma vida familiar, onde o Elon também teve que abrir mão da família dele e eu da minha, para a gente ficar junto. Então, a gente criou um elo de fortaleza que um conta com o outro. Né? Se a gente Sim. tiver a ajuda da mãe dele ou da minha mãe, vai ser um plus. A gente se É. fortaleceu para estar junto. Então, na vida é isso aí. Não tem, a gente não tem tudo. Às vezes a gente tem uma família bacana, mas não tem o melhor emprego. A gente tem o melhor emprego, mas e tá tudo bem. É. Tá tudo Agora, isso que você bem está porque falando é somos todos. importante. Isso que você está falando é importante. Esse processo de transição do mundo mais familiar para o mundo mais profissional, você teve que abrir mão da perfeição de dona de casa e né, que você tinha aí esse 100% do tempo para a família, para os filhos. Como é que foi? Acho que falar um pouco mais sobre isso inclusive emocionalmente, como é que foi isso para você? É importante para Então, nossas no início, ouvintes. Mônica, no início é muito difícil. Eu não sei, você está muito habituado com uma coisa, então você mudar totalmente é muito difícil. Então, nesse início, todo mundo sabia da dificuldade que ia ser, e o meu marido, mais uma vez, quis ser parceiro, né? As crianças também foram. Não, mãe, pode deixar que eu venha, pode deixar que eu pego a Júlia. O Caio começou a pegar a Júlia, que a Júlia estava mais novinha, levar e buscar. O Erlon começou a fazer comida. Acho que é Uhum. só isso. Não, a história é hilária, essa não, essa tem que contar essa. Gente, O erro não vai surreal. achar ruim, ela não vai achar ruim, não. Ela começou a fazer comida, todo mundo começou a se movimentar. Então, às vezes, uma mudança sua faz com que quem está em casa, quem está ao redor, também veja novas habilidades. Todo mundo Sim, sabia fazer, mas tinha mim para fazer. Então, estava confortável. Acabou que todo mundo saiu da zona de conforto. A claro. minha mudança causou a mudança na família. Né? Eu Sim. acho que o Erno só fazia churrasco e olhe lá. E uma caipirinha. E a caipirinha do churrasco, né? E a caipirinha. Sei que ela começou a se movimentar, fazer comida, gente. Teve uma vez que ele fez um caldo e tudo que ele fazia eu falava que estava maravilhoso. Eu falei, nossa, como que essa comida tá gostosa, gente. Ele virava as costas
Ele virava as costas, eu ia lá, tacava um tempero, jogava uma cebola picada, refogava, jogava, eu ajudava e depois ele aparecia, eu continuava falando que estava ok. A gente comia no outro dia, tudo normal. E Delícia. falava Isso é para parceria. Isso é parceria, gente. Isso é parceria. e eu falava para as crianças, tá maravilhoso, hein? Tá maravilhoso. Gente, teve um dia que ele fez um caldo de peixe. Eu falei, nossa, esse caldo de frango tá delicioso. Ele tá gostoso? Tá, mas é de peixe. Maravilhoso, gente. Muito Gente, bom. mas até o elogio foi ajudando. Depois ele começou a pesquisar na internet. Hoje em dia, o cara tá craque, cozinhando melhor do que eu, faz carne assada, faz filé mignon, molho gorgonzola. Nossa Pô, Senhora. filhote, o negócio tá bonito pro meu lado, hein? Mas isso é importante, né, Lê? Porque é o seguinte, você podia, igual você comentou comigo, você podia ter falado, ah, não, tá ruim, não sei o quê, questionar que a casa tá suja, que os meninos não estavam, sei lá, com a roupa não sei o quê. Enfim, aquelas questões todas que, como dona de casa, como mãe 100%, você cobrava e fazia tudo Sim, certinho. Você também teve que se libertar um pouquinho, ficar mais flexível, né? E tive. falar, ok, a sua comida tá mais ou menos, mas eu te ajudo aqui, ó, no escondidinho, continuo te falando que tá maravilhosa, você vai lá. Isso também é muito legal seu, né? Mas e é difícil também, ainda mais quando você está acostumado com tudo muito limpo, porque a pessoa, quando ela fica muito em casa, a maioria das donas de casa desencadeiam, né? A grande maioria, não é que todas fazem isso, mas a grande maioria desencadeia uma síndrome, né? De limpeza. Você acha que tem que estar tudo muito impecável, não pode cair nada no chão, tem que estar tudo limpinho. É uma mania que a pessoa cria, né? Eu E acabei também, criando essa mania. e eu Ah, acho que uma tendência ao controle, né, Letícia? Eu acho que como aquele é o seu terreno, é a sua área. é Então, isso aí. a gente começa a desenvolver uma- um comportamento excessivamente controlador no ambiente doméstico. Nossa, falou tudo, Josi. Olha, impossível. Não tinha como falar melhor. Colocação perfeita. A gente fica dominador, né? E tem que ser do seu jeito. É muito, até para quem convive com a gente, é difícil também, né? Porque falar sua parte boa também é fácil. É aquilo que Aham. eu volta lá no início da questão lá. A gente lapida e a gente é lapidado durante o processo de um relacionamento. Então, provavelmente, para eles também foi uma. Eu ter saído para trabalhar foi uma válvula de escape para a família. Não precisava mais estar tudo perfeito, as cobranças ficaram menores, a minha cabeça estava ocupada com outras coisas. Cheguei com novas notícias, novidade toda. Eu tive um processo aí numa imobiliária que já não era da corretora que vendeu a minha casa para mim, estava com outras pessoas. Foi uma imobiliária que aqui ela não é muito grande, mas é uma imobiliária que tem muitos clientes. Foi uma aula, fiquei 1 ano e meio lá de aula do que fazer e do que não fazer. Que bom, Então, Letícia. foi muito válido, muito mesmo, né? Eu jamais eu vou estar aqui ou para qualquer outra pessoa falando mal de um lugar que abriu as portas para mim, para eu me tornar profissionalmente quem eu sou hoje, né? Então, valeu muito, tanto os pontos positivos como os inúmeros pontos negativos que eu tive lá no meu processo lá. E aí, o dia que eu disse chega, não foi por mim, porque, como eu disse, eu era crua, e até então, né, ganhar na primeira venda o valor de 100 massagens, para mim estava cômodo ficar lá. E aí a gente vai se acomodando com tudo. Para mim estava cômodo ficar lá, independente do que eu via de negativo. E aí Claro. chegou num processo lá que eles contratavam novatos e acabaram contratando uma corretora mais antiga no mercado e a gente acabou criando uma amizade. Eu aprendi algumas coisas com ela e foi aí que desse aprendizado eu achei que já estava assim na hora de sair. Foi a hora que eu saí, foi outra luta, porque eu também, 1 ano e meio acostumada, eu não sabia se eu ia conseguir sozinha, né? E aí foi aí que a gente aqui em casa ficou mais unido ainda. Eu saí, ela estava em viagem, em missão,
uma daquelas missões obrigatórias, né, de ir. E Aham. aí eu falei, olha, agora eu saí mesmo, eu vou tentar sozinha. E aí, como é que vai ser? Né? Aí ele, você vai para outro imobiliário? Eu acho que você pode ir para outro e tal. Eu falei, não, a princípio tem uma imobiliária que eu gostaria de ir. Mas essa Aham. imobiliária disse que já está com um número de corretores completo. Então, por enquanto, eu quero continuar sozinha. Como é que vai ser? Gente, eu sei que esse homem lá, acho que ele estava em Brasília. Em Brasília, ele entrou no computador, já começou a fazer curso para fazer vídeo e para ver como é que era o tráfego pago. Ele pegou uma das minhas captações, um dos meus imóveis e pá, jogou no patrocínio daquele cursinho que ele fez ali mesmo de internet. E eu lembro como se fosse hoje. O tráfego pago, ele é caro. Mas Sim. peguei um lead, o meu primeiro cliente de venda como autônoma, né, como Lete Max Imóveis. Meu primeiro cliente, hoje ele é meu amigo, e, e aí a gente bateu papo pelo telefone e tal. Eu já queria levar ele para visitar à noite, ele, não, deixa para amanhã que eu estou fazendo yoga e tudo mais. E aí no dia seguinte a gente viu uns 3, 4 imóveis. Um desses 4 ele escolheu, que não é comum. Comum é você trabalhar o cliente bastante tempo, mas ele já tinha visto alguns imóveis com outros corretores, então ele já chegou para mim pronto para comprar. E mediante a conversa que a gente teve no telefone, eu também já sabia mais ou menos o que eu ia conseguir agradá-lo. E aí eu fiz a minha primeira venda como autônoma, sem precisar dividir a comissão com ninguém. Não foi de Eu, parceria, foi um cliente meu, de uma captação minha. E aí eu falei, gente, eu acho que Deus queria isso para mim, sim. Eu vou continuar tentando sozinha. E eu, graças super a certo. Deus, né? Vai fazer 5 anos que eu estou como corretora, 4 anos como autônoma, né? Não é autônoma, eu tenho uma imobiliária, é a Lete Aham. Marques Imóveis, mas é uma imobiliária de uma corretora só, que sou eu. Aham. A gente vende com Maravilhosa. parceria, vendo com parceria com outras imobiliárias, com vários parceiros, mas hoje, a minha imobiliária hoje só tem uma corretora, e essa corretora sou eu. Então, vai fazer 5 anos dessa profissão que com muita gratidão, fez com que eu me mudasse do apartamento que eu estava, que foi o apartamento na troca da casa, que eu amava. Então, hoje a gente está num outro apartamento. O meu filho está estudando fora, fazendo medicina. A nossa vida está dando uma guinada diferente. E o meu sócio é o meu parceiro, que me incentivou a sair de casa e lutar por algo melhor. Ele é o meu jurídico, ele é o meu videomaker, ele é o meu sócio, ele é o meu marido. Ele Muito é o bom. parceiro. Alô, José! Ele é o parceiro, né? Que eu acho que é, um parceiro de verdade, ele precisa também estar nesse lugar, né? De incentivar, de promover a expansão da mulher, né? Tanto o parceiro ou a parceira, né? A gente tem que, numa relação, a gente tem que expandir. O outro tem que nos ajudar a expandir, não diminuir. Então, explicar claro aí como o seu parceiro, como o Erlon, ele foi essa pessoa, né, para você. Ele é Foi e realmente, é fundamental para ele é que o parceiro, ele foi e é o parceiro que tem que ser, se né? caso contrário, provavelmente nada disso estaria acontecendo. Desde a primeira palavra lá que ele que ele me tirou da zona de conforto, né? A gente está se vendo, a gente está se observando. Provavelmente isso são falas dele, né? Que ele observa, ele, cara, eu vi em você um potencial gasto dentro de casa. Eu vi uma estrela brilhando dentro da minha casa. E eu queria que você brilhasse aí fora. Ele fala isso. Ele Então, assim, fala, a pessoa fala, ele fala que assim, eu era muita areia para um caminhão de um lar. Era é verdade. muita coisa, eu tinha muito a dar. E eu estava doando para a minha família. Ele falou, mais pessoas precisam ver isso. São falas dele. Na época eu fiquei muito magoada, porque eu achava que, ele me achava a mulher dentro de casa, a esposa, a mãe, que ele tinha que estar muito grato. Eu achava que ele tinha que estar grato, que ele tinha que me amar. E na época ele me pedir mais, para mim foi uma afronta, né? Me magoou. Eu achava que ele não me amava e hoje eu vejo que ele me amava muito, né? Tanto que Exatamente. ele queria que eu fosse além.
Então, hoje eu só tenho a Leti- agradecer. Não é uma Linda. tarefa fácil. A vida do corretor é uma vida de muita competição, né? É muita gente com esse mesmo trabalho, com a mesma intenção. Mas um recado que eu também gostaria de deixar aqui claro é que quando você trabalha com ética, com coração, querendo sim ganhar o seu dinheiro, porque ninguém sai de casa e deixa a família para não receber. A gente precisa receber por esse trabalho. Mas quando Sim. você trabalha com carinho, querendo fazer o melhor, querendo sim achar o imóvel ideal para aquele cliente, para que ele fique feliz, aquele cliente que está feliz, ele é o seu portfólio. Ele é que vai te indicar para um primo, para uma irmã, para uma mãe. Então, a gente, quando faz tudo com carinho, tem para todo mundo. Ninguém precisa passar por cima de ninguém. Ninguém precisa querer mais do que ninguém. Só trabalhar certinho, confiar. Não tem receita. Essa é a receita. É fazer o certo. Olê, você era excelência em casa e para os filhos. Você só está fazendo isso no trabalho agora. A diferença é essa. A excelência que você era e sempre foi no espaço doméstico foi para fora, só isso. Então, é isso, está falando de excelência, de fazer o melhor. E você é uma pessoa assim, eu te conheço. Então, assim, a sua história é muito linda. Quando eu te chamei, eu falei, gente, ela precisa vir conversar com a gente, sabe, Josi? Porque você está vendo, né? Que história que acho que representa a mulher brasileira, representa tantas mães, tantas mulheres que dedicaram a vida inteira a uma família, dedicaram muito à família como você dedicou, e eu sei disso, seus filhos são extremamente bem educados, lindos, você tem uma família linda, e o lugar que você foi agora também é de excelência. Você está falando de uma excelência de atendimento, né? De uma excelência de trabalho. E isso que faz com que a gente só muda os papéis, né? Mas a essência nossa, ela vai continuar em qualquer lugar, né? Agora, o fundamental é a gente acreditar na gente e ir com medo mesmo e ter esse parceiro. Acho que ter um parceiro que te estimule. Acho Facilita que tudo, é né, o combo. Mônica? Mas é o combo, né, É o Josi? É o combo. combo de você fazer sua parte, ser o que você é, ter essa característica sua, porque é seu isso. O seu marido mesmo via isso em você, e você até falou comigo, nem eu me vi dessa forma. Você falou comigo isso, não foi? Nem me vi, eu nem me vi assim. E o apoio, né, do seu marido, dos seus filhos também te apoiaram. Quando eles foram lá fazer a comida, quando eles foram lá fazer. Eu vou buscar a Júlia, né? O seu filho mais velho. Enfim, uma Foi a família que te apoiou. recompensa. Eu tive a recompensa de todos os anos de dedicação, né? No momento que eu precisei, eu tive. Todos eles ao meu lado, sim, não posso negar. E só disso, isso aí já é o fato de ter valido a pena, né? Cada escolha e tudo mais. Muito bom. Gente, olha, eu tô ficando emocionada, hein? É porque a sua história é E eu muito tenho, e bonita eu tenho, mesmo. e eu tenho uma visita de uma casa daqui a pouquinho, de uma amiga minha. Ela deixou a casa em confiança a mim e não prometi que ia vender em pouco tempo, mas eu tô com fé, né? Jogando a energia para o universo de que eu Vai vou vender vender essa sim. casa em menos de 3 meses. Vai vender sim. Vai vender, vai vender. Antes de você ir, que você, né, você tá com o tempo marcado, se você pensar nas estações do ano, inverno, verão, primavera, outono, qual estação do ano você acha que ilustra o seu momento agora? Gente, eu tô num verão eterno. Ah, que ótimo. Tá quente, tá energia, tá sol. Que Tá lindo. combinando, inclusive, até com sua roupa. É aqui, ó. Tá com a paleta de verão. Linda. Gente, eu tô super verão. Eu tô grata, eu tô muito grata. Porque como o meu marido acreditou em mim, incentivou. No início eu me chateei ainda com ele, olha só, para a gente ver como é que a gente é. E hoje eu estou grata a ele. E ele está feliz de eu ter saído da minha zona de conforto, que fala, né, que tem orgulho de mim. E hoje, olha só, quem pediu para eu trabalhar, né, olha, vamos para ver se a gente muda de vida, se a gente melhora, eu acho que você vai ter que trabalhar.
Hoje ele fala, menos, tá? Menos. Mas agora eu gostei, agora eu gostei. Agora não tem volta mais, né? Não tem volta, né? Agora não tem Agora já volta. era. É. Então, assim, é Olha, muito muito bonito. gratificante fazer o que a gente está gostando de fazer, Mônica. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Não quer dizer que eu não goste ainda de ser dona de casa, né? Eu estou num processo de obra doida para poder essa marcenaria finalizar, para poder limpar, colocar as coisas no lugar do meu jeito. Então eu não perdi essa coisa de querer tudo bonitinho ainda, de querer estar junto com a minha família, dentro do aconchego, né? A gente trabalha, mas final de semana, à noite, a gente está dentro do nosso lar. Então eu não perdi isso, mas eu perdi o que eu deveria ter perdido, que é fazer uma exigência de que tudo tem que estar no lugar, tempo e a hora. A gente não precisa se cobrar tanto, né? Dentro de casa. A gente pode dar bem e também ter a casa organizada, né? Sem o excesso. Então, Aham. Que a trabalhar perfeição, foi né? a A perfeição. perfeição, né? Então, e trabalhar fora, que é o que a gente chama de trabalhar fora, porque trabalhar dentro a gente sempre trabalha, o trabalhar fora, ele agregou valor para toda a minha família. Ele mudou a minha cabeça, ele mudou as atitudes do meu marido em relação ao lar. A gente começou a dividir a educação, né? Muitas das vezes ele precisou conversar com a Júlia no momento que eu não estava. A amizade deles ficou muito mais estreita, né? O Caio ganhou o mundo, está estudando fora, é, é um parceirão, né? É um menino muito dentro de casa, apesar de estar fora, é igualzinho o pai dele, está fora, mas continua junto. Então, eu só tenho a agradecer. Agradeço também a vocês por terem me dado o privilégio de estar dividindo um pouquinho da minha vida. Graças a Deus eu consegui me controlar, porque eu falo pra caramba. Então, se fosse falar tudo, a gente ia ter que ficar 3 horas. Como a gente ficou, mas na verdade, Lê, a gente que agradece você ter Sim, dado um tempo desse tempo corrido, que eu sei que é, para falar da sua história tão linda e tão emocionante e motivadora, sabe? Então, assim, eu que agradeço muito, a gente agradece, né, Josi? sim. Porque foi muito bonito e ver você chorando, eu também quase chorei aqui também, porque se a gente chora é porque a trajetória foi muito linda, né? A trajetória bonita de se ver, de superação. E você fez isso. Então, parabéns. Eu que agradeço e parabenizo a essa Sim. mulher que você se tornou hoje, sabe? Maravilhosa, mais ainda, na verdade. Sim, muito bonito ver a parceria que você construiu com o seu marido, com os seus filhos. Saber que essas duas pessoas cresceram assistindo a esse modelo de parceria. Isso é muito bom e é um serviço que você fez não só para sua família, mas para a sociedade inteira. Porque isso é outro ponto importante de lembrar. Josi, você quer me matar, né, Josi? Do coração. Mas é verdade. Gente, A gente precisa de adultos responsáveis, de pessoas que sabem que são amadas, que sabem o que é amor, que sabem que podem contar com os outros, que têm capacidade de estar com as pessoas. Isso está cada vez mais difícil de ver, né? E a sua história está me deixando, a gente vai sair daqui mais inspirada e mais esperançosa. Eu falo por mim. Então, assim, muito gente, obrigada por compartilhar. fico muito feliz, muito mesmo. Gente, obrigada de coração. E vamos ver se a gente vai ter uma próxima com novas Sim, a gente combina outra conversa com situações. certeza. Tá Vamos bom? sim, porque Obrigada. tem muita história para contar e você tem muitas histórias para contar. Sim. Mas muito Você obrigada, tá? sabe. Beijo, Sei gente, um pouco eu obrigada. sei. Gratidão, Obrigada, sucesso Letícia. para vocês com essa forma aí de deixar a gente falar. É muito importante a gente ter lugar de fala. E agradeço e que tenham muito sucesso com essa jornada aí de vocês. Tá bom? E você com muito Feliz sucesso cada verão. vez mais aí na corretora. Beijo. Ó, daqui a pouco eu quero voltar com mais coisa, hein? Coisa nova. Pode deixar. Nós vamos Feliz convidar, verão, tá? Bom, Letícia. beijão. Beijo. Obrigada.